Deserto, lugar de castigo ou um lugar de preparo? Mas por quê? Lugar de castigo para aqueles que não têm Cristo. Lugar de aprendizado para aqueles que servem Jesus. Se você for pegar baseado na Bíblia Sagrada, para não ficar só nas nossas palavras, alguns homens de Deus, até o nosso próprio mestre, quando ele passa pelo deserto, foi necessário passar. Quando Jesus passou pelo deserto, eu me perguntei isso, falei, poxa Senhor, parece até um pouco injusto. Jesus, ele sabia, ele veio, sabia que morreria, e por que ele teve que passar pelo deserto? Qual é a necessidade? Já se perguntou isso? Qual é a necessidade de Jesus sair do batismo, ter a confirmação de Deus? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em outras traduções. O certo era Deus pegar Jesus ali e falar assim, bora, vamos começar teu ministério. Então por que Deus pega Jesus, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto? Tem um aprendizado aqui. Qual? O que Jesus queria nos ensinar quando ele vai para o deserto? Jesus estava querendo nos ensinar que ministério não começa no palco. Ministério não começa no altar. Ministério não é confirmado na igreja. Eu não tive o meu ministério confirmado quando o óleo desceu na minha cabeça. Não. O meu ministério foi confirmado no quarto, no deserto. Quando eu me converti, só eu da minha casa era cristão, ninguém mais era. Eu ouvi pessoas da minha casa dizendo assim, bobeira que você está fazendo. Você vai perder sua juventude com Jesus, o povo te acusando, você não vai poder sair mais, porque essa é a ideologia que eles têm do evangelho. O evangelho chato, mas o evangelho não é assim. E eu passei por um deserto doloroso. Eu perdi minha mãe dentro de casa, com infarto, no quarto vizinho do meu. Eu vi meu irmão sendo preso, e eu falei, Senhor, o que você quer de mim? Deserto. Se hoje eu tenho a estrutura que eu tenho para suportar as pancadas que eu suporto, é porque eu passei pelo deserto. E tem gente, eu vou te falar, tem gente que passa pelo deserto e é reprovado. Você acredita nisso? E tem gente que passa pelo deserto que é aprovado. Eu sei que vocês não chegaram aqui do nada. Eu sei que vocês têm testemunho para chegar até aqui. Talvez se a gente pega toda essa estrutura, vê como vocês têm crescido no YouTube, fala assim, alguém está investindo. Não. Vocês passaram por uma escola, por um processo. E quando a pessoa é reprovada no deserto, é quando ela não tem estrutura espiritual para saber quem levou. Existem dois tipos de deserto. Existe o deserto que eu entro por conta própria e existe o deserto que Deus me leva ou me permite entrar. Percebe isso? Elias, quando ele vai para o deserto, ele quis. Agar, quando ela vai pela primeira vez, ela quis ir. A segunda vez, Deus permitiu ela ir. Você consegue entender que há uma diferença? Primeira vez, ela não suporta a pressão de Sara e ela sai. Tem gente assim. Tem gente que não suporta a pressão do evangelho e vai. E quando ela vai pelo deserto, o anjo fala, não, volta. Pode voltar. Tipo assim, você saiu porque você quis, pode voltar. Ela volta e o anjo fala assim, se submeta a ela. Então eu aprendi que o deserto, isso parece clichê, mas o deserto na vida do cristão é um aprendizado. Eu vou te perguntar, agora eu vou voltar a pergunta para você. Eu creio que o deserto é o melhor lugar para a gente ter experiência com Deus. Com certeza. Com certeza. É o melhor lugar para a gente ter experiência com Deus. É no deserto que a gente consegue ouvir mais o Senhor. Quando tá tudo bem, não é que a gente não ouve, mas a gente se acomoda. Tá tudo bem. Mas quando a gente entra pro deserto, a primeira coisa que a gente faz, Jesus, me socorre. Porque esse deserto... Então, quando Jesus estava no deserto, ele entra pro deserto, tinha alguém lá esperando Jesus. Quem era? Satanás. O deserto de Jesus não foi como o nosso. Às vezes Deus nos coloca no deserto e ele sustenta. Satanás estava esperando Jesus. Quando Jesus chega, ele fala, e aí, tudo bem? Tudo bem. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você já se perguntou por que Satanás falou isso para Jesus? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que pedra? Por que pão? Por que isso? Por quê? A primeira coisa que Satanás estava querendo fazer com Jesus é o que ele tenta fazer com a gente diariamente. Confundir a nossa identidade em Deus. Uau. Ele está falando, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra. Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Com certeza. Satanás está tentando confundir ele. Se tu és, transforma essa pedra em pão. Ele está dizendo assim, usa o poder que Deus te deu para fazer aquilo que ele não te mandou fazer. Eita. Como é que é? Usa o poder que ele te deu, já que você tem, para fazer aquilo que ele não te mandou fazer. Aí Jesus fala para ele assim, olha só, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo assim, eu poderia fazer o que você está pedindo, mas meu Jesus não faz mágica. Meu Jesus estava debaixo de um propósito.
Quando ele fala assim, nem só de pão vive esse homem, vive o homem, ele está dizendo assim, ó, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu vivo debaixo de uma palavra. Só entra no meio de um deserto que Deus leva quem vive debaixo de uma palavra. Meu Deus. Oh my God. Eu vou só repetir isso aqui. Só entra em um deserto que Deus levou dele quem vive debaixo de uma palavra. Porque quem não vive debaixo de uma palavra, vive segundo os seus ideais e os seus prazeres. Meu Deus. Entra a hora que quer e sai a hora que quer. O deserto que Deus te leva, você não sai a hora que você quer. O deserto que Deus te leva, você sai a hora que Deus mandar você sair. Meu Deus. Jesus podia ter falado assim, quer saber, eu não vou ficar nesse deserto. Ele ficou 40 dias, sim ou não? Sim. Mas depois dos 40 dias, Deus falou, tá aprovado. Vou te alimentar. Você foi aprovado no deserto. Então a gente tem que entender, o deserto ele tem um perigo muito grande. Mas quando a gente decide passar debaixo de uma palavra, Deus honra. Meu Deus.